O ano é 5 antes de Cristo, e uma criança chamada Jesus está prestes a nascer em um pequeno vilarejo chamado Belém, na terra do antigo Israel. Você pode achar que já conhece essa história, mas esta versão é diferente de tudo o que você ouviu antes. Esta é a história de Jesus contada através de um mapa. Vamos seguir cada passo de sua missão até sua última caminhada rumo à cruz. Também vamos explorar os lugares onde ele apareceu depois de ressuscitar e o último local onde alguém o viu. O ano é 5 antes de Cristo. A nação de Israel sofria sob o peso esmagador do poder romano. Durante 400 anos não tinham ouvido nada de Deus, mas continuavam a esperar, acreditando que um dia o Salvador prometido viria para libertá-los de suas correntes. O mundo ainda não sabia, mas tudo estava prestes a mudar para sempre. Uma jovem, ainda adolescente e grávida de 9 meses, havia acabado de terminar uma caminhada de 4 dias, percorrendo cerca de 145 quilômetros de Nazaré até Belém. Maria nunca deveria ter feito uma viagem assim. Nas condições dela, os riscos eram enormes. Mas o imperador romano César Augusto havia ordenado que todos participassem de um recenseamento oficial da população. E José, seu marido, que era descendente do rei Davi, precisava se registrar na cidade natal de sua família, Belém. Dessa forma, a antiga profecia se cumpriu. Quando finalmente chegaram ao vilarejo, completamente exaustos, as dores do parto começaram. Maria estava prestes a dar à luz. José foi de casa em casa pedindo abrigo, mas ninguém tinha espaço para eles. A escuridão os envolvia até que encontraram uma caverna. Muita gente imagina um celeiro de madeira, mas isso não é correto. Era, na verdade, uma caverna escura, onde os pastores locais protegiam seus animais do frio. Ali, nas condições mais humildes possíveis, nasceu o maior rei de todos. As primeiras pessoas a saber desse acontecimento foram justamente aquelas que a sociedade mais desprezava: os pastores. Pastores eram vistos como impuros e sujos. Não podiam entrar no templo e seus testemunhos não valiam nada em julgamentos. Mas naquela noite, os únicos que se ajoelharam diante do Salvador prometido foram esses rejeitados pela sociedade. Passados 40 dias, José e Maria levaram Jesus ao templo na cidade de Jerusalém. Eles ofereceram 2 pequenas aves chamadas rolas. Essa era a oferta daqueles que quase nada possuíam. Se tivessem algum dinheiro, teriam levado um cordeiro jovem. Naquele momento, um homem idoso, chamado Simeão, pegou o bebê nos braços. Ele falou sobre o futuro incrível que esperava aquela criança, mas então olhou diretamente para Maria e lhe disse algo que ela jamais esqueceria: uma espada atravessará o seu coração. O significado dessas palavras só seria revelado 33 anos depois, quando ela estivesse de pé diante de uma cruz de madeira. Muita gente acha que depois disso a pequena família voltou para Nazaré. Mas isso não foi o que aconteceu. Eles voltaram para Belém. Para entender o que viria em seguida, é preciso enxergar o quadro maior. O povo de Israel estava preso entre 2 pesadelos. Os impostos romanos levavam 40% de tudo o que uma pessoa ganhava. Execuções públicas em cruzes eram frequentes, como aviso para quem pensasse em se rebelar. E quem mandava em meio a esse caos era Herodes, o Grande, um rei desconfiado e violento que estava morrendo aos poucos. Na época em que Jesus crescia, Herodes estava apodrecendo por dentro. Uma infecção grave havia se espalhado por suas partes íntimas. A dor o enlouquecia cada dia mais. Esse era um homem que mandou matar sua esposa amada, Mariamne, e 3 de seus próprios filhos por medo de perder o trono. Então chegaram os visitantes. Chamamos de reis magos, mas eles não eram da realeza, nem apareceram na noite do nascimento. Eram magos,
estudiosos religiosos que observavam as estrelas e vinham da Pérsia. Eles viram algo extraordinário no céu, provavelmente os planetas Júpiter e Saturno bem próximos, e passaram 2 anos viajando para seguir esse sinal celestial. Os magos chegaram a Jerusalém e fizeram uma pergunta simples: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Herodes não tinha sangue real. O governo romano o havia colocado no trono. Ele não era descendente de Davi. Agora, esses estrangeiros falavam de alguém que realmente tinha nascido com o direito de governar. Então Herodes chamou os principais sacerdotes e exigiu saber onde o Messias deveria nascer. Eles sabiam a resposta sem hesitar: em Belém da Judéia, a apenas 10 quilômetros dali, no máximo 2 horas de caminhada. Mesmo assim, nenhum deles se deu ao trabalho de ir ver. Os magos haviam viajado 2 anos para honrar essa criança. Os sacerdotes não caminharam 2 horas. Esses mesmos líderes religiosos seriam os que, 33 anos depois, gritariam pedindo sua morte. Quando os magos finalmente encontraram Jesus em Belém, ele já não era mais um bebê recém-nascido. Era uma criança pequena. Eles lhe ofereceram presentes simbólicos: ouro para honrar um rei, incenso para honrar Deus e mirra como sinal de sua morte futura. Depois de receberem um aviso em sonho, escolheram outro caminho para voltar para casa. Herodes esperava que eles retornassem. Quando percebeu que havia sido enganado, sua raiva não teve limites. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas regiões próximas. Belém não era um lugar grande, talvez vivessem ali 20 ou 30 crianças. Para os historiadores romanos, isso foi só mais uma crueldade de Herodes, nem digna de registro. Mas para as mães de Belém, o mundo inteiro desabou naquela noite. Sem aviso, um anjo acordou José durante o sono. Levante-se agora, pegue seu filho e a mãe dele imediatamente. Fujam para o Egito e só voltem quando eu disser. Mas o Egito ficava a mais de 640 quilômetros de distância. De onde viriam os recursos para uma viagem tão longa? A resposta já havia chegado. Os metais preciosos dados pelos visitantes do Oriente se tornaram a moeda que financiou a fuga e salvou a vida do menino. Com isso, mais uma promessa antiga foi cumprida. Do Egito chamei meu filho. Todos esses acontecimentos precisavam seguir exatamente essa ordem. Antes do amanhecer, eles deixaram Belém e iniciaram uma jornada exaustiva. Muitas semanas se passaram até que chegaram ao solo egípcio. Fontes antigas sugerem que se estabeleceram em Alexandria, uma cidade com muitos moradores judeus. Alguns meses depois, Herodes teve um fim realmente horrível. Parasitas consumiram suas entranhas. Ninguém suportava o cheiro. Notícias sobre sua morte se espalharam por todos os territórios romanos. A besta finalmente se foi. Mesmo assim, José permaneceu onde estava após saber da notícia. Ele se recusou a sair até que um mensageiro celestial trouxesse novas instruções. Levante-se, pegue o menino e sua mãe e volte para sua terra natal. Todos que buscavam a vida da criança já morreram. Depois da longa permanência no exterior, Jesus, Maria e José finalmente pisaram novamente em solo israelita. O menino tinha por volta de 2 ou 3 anos. Eles escolheram um caminho próximo ao litoral, evitando de propósito Jerusalém. A distância ultrapassava os 600 quilômetros. Mas ao se aproximar da região da Judéia, José ouviu algo preocupante. Arquelau, filho de Herodes, agora ocupava o trono do pai. Sua crueldade superava até a de Herodes. Seu reinado começou com o massacre de 3.000 judeus durante uma festa no templo. A família ficou apavorada. Mais uma vez, um anjo apareceu a José em sonho com orientações. Não entre na Judéia. Vá para a Galileia. José obedeceu imediatamente. Levou Maria e o menino para o norte, passando por vales e colinas.
Assim, Deus os conduziu até uma pequena aldeia galileia chamada Nazaré. Não há menção desse lugar nas antigas escrituras. Talvez vivessem ali cerca de 300 pessoas. Um destino onde ninguém procuraria o Salvador prometido. Mas Nazaré tinha algo especial. Apenas 6 quilômetros dali passava a Via Maris, a grande rota comercial que ligava reinos distantes. Das encostas próximas, o jovem Jesus podia observar o Vale de Armagedon, destinado ao confronto final da história. Cerca de 1 hora de caminhada os separava de Séforis, uma cidade movimentada em reconstrução sob o comando de Herodes Antipas. Jesus não cresceu isolado. Ele se desenvolveu observando o fluxo da humanidade ao seu redor, invisível, mas visível a todos. Deus escolheu um esconderijo onde ninguém o procuraria, embora muitos o vissem sem reconhecê-lo. O Filho de Deus viveu a infância como qualquer outra criança, morando de forma simples com seus pais. Aqui, os textos sagrados não oferecem mais detalhes. Dos 30 anos seguintes, apenas um acontecimento foi registrado. Aos 12 anos, Jesus já se aproximava da fase adulta, segundo a tradição judaica, que começava aos 13. Isso permitiu que ele acompanhasse seus pais até Jerusalém para a Páscoa. Lá foram eles, percorrendo mais de 100 quilômetros até o centro religioso de Israel, o templo. Na volta, Jesus desapareceu. Maria e José viajavam com uma caravana e passaram um dia inteiro achando que ele estava com outros parentes. O desespero tomou conta até o 3º dia, quando o encontraram no templo entre os mestres da lei. Ele não estava lá para aprender, mas fazia perguntas tão profundas que os estudiosos ficaram em silêncio. Quando seus pais aflitos o questionaram, Jesus respondeu: "Vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu Pai?" A história humana nunca tinha testemunhado alguém falando com Deus de forma tão íntima. Embora as Escrituras já chamassem Deus de Pai, ninguém jamais havia reivindicado uma relação pessoal tão direta. Para muitos isso era escandaloso. Maria e José ficaram confusos. Depois disso, a família voltou para Nazaré e os registros escritos novamente se calam. 18 anos se passaram em silêncio. Finalmente, após 30 anos de espera, trabalho e vida anônima, Jesus deixou a comunidade onde havia crescido. Afastou-se dos parentes que tentaram contê-lo e partiu em direção ao Rio Jordão, onde um homem chamado João realizava batismos. Você sabia que o ministério público de Cristo começou no ponto geográfico mais baixo da Terra? Sim, o Rio Jordão, onde ele foi batizado, corre no vale de fenda mais baixo do planeta. O Mar Morto, que fica nas proximidades, está a 430 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo de terra firme no mundo. Esse local tem grande significado, pois marca tanto começos quanto finais. Foi ali que Josué guiou Israel para a terra prometida, e ali também o profeta Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Imagine-se à beira do Jordão. João batizava um a um, com longas filas de pessoas arrependidas. Então Jesus se aproximou, pedindo o batismo. João logo o reconheceu como parente. Tentou recusar. Esse ritual era para os que carregavam culpa, e Jesus não carregava nenhuma. Mas Jesus insistiu. Esse gesto marcaria o início oficial de sua missão. João, então, o mergulhou nas águas. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. No momento em que Jesus saiu do rio, o céu se abriu, e uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado." Nunca antes a Trindade havia se manifestado ao mesmo tempo. A voz do Pai soou, o Espírito desceu como uma pomba, e o Filho saiu da água. 400 anos de silêncio divino haviam terminado. Israel tinha acabado de encontrar seu Messias. Logo depois, o Espírito Santo o conduziu ao deserto da Judéia.
Durante 40 dias e 40 noites, Jesus não comeu nada, enquanto Satanás o atacava sem parar. 40 dias de batalha espiritual intensa. As Escrituras registram apenas as últimas 3 tentações, as mais perigosas, mas Jesus resistiu a todas e venceu o inimigo. Exausto, mas preparado, ele estava finalmente pronto para iniciar sua missão. Jesus voltou para casa, retornou a Nazaré e, com o poder do Espírito em si, entrou na sinagoga local. Mas aqueles que o conheciam desde pequeno, vizinhos e amigos de infância, não tinham ideia do que estava por vir. Diante de todos, ele disse palavras que abalaram tudo. Hoje, o que vocês ouviram se cumpriu. No começo, a multidão ficou admirada. Depois alguém comentou: "Espera aí, esse não é o filho do carpinteiro?" Os sussurros aumentaram, a admiração virou dúvida, a dúvida virou desprezo, até que a fúria tomou conta. Pegaram Jesus e o arrastaram até a beira de um penhasco, querendo jogá-lo de lá. Mas Jesus, completamente calmo, passou pelo meio da multidão furiosa e continuou seu caminho. Ninguém conseguiu tocá-lo. Jesus deixou Nazaré para sempre. Sua cidade natal se voltou contra ele. Ele nunca mais retornaria. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Foi até a costa da Galileia. Caminhando à beira da água, viu 2 pescadores cansados e desanimados por não terem pescado nada. Jesus mandou que lançassem as redes novamente. O que aconteceu em seguida não fazia sentido algum. Tantos peixes encheram as redes que elas começaram a se romper. De repente, aquela pesca enorme não significava mais nada para eles. Simão, André, Tiago e João largaram tudo naquele instante. Escolheram seguir Jesus. A jornada continuou. Jesus, junto com sua mãe e os primeiros discípulos, recebeu um convite para uma festa de casamento em Caná, um vilarejo simples da Galileia. No meio da celebração, surgiu um problema constrangedor. O vinho acabou. Bem nesse momento, Jesus realizou seu primeiro sinal público. Transformou 6 jarros de pedra, cada um com cerca de 100 litros, em vinho de qualidade extraordinária, sem alarde, sem anúncio público. Somente os empregados da casa viram o que realmente aconteceu. Mas aquilo foi apenas o começo. Depois, Jesus viajou com sua família por alguns dias até Cafarnaum, um centro pesqueiro movimentado. Logo em seguida chegou a Páscoa e ele precisou subir até Jerusalém. Ali, durante uma conversa noturna com um líder religioso chamado Nicodemos, Jesus pronunciou palavras que se tornariam das mais conhecidas da história. Deus amou tanto a humanidade que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Com essa frase, Jesus mostrou que sua mensagem ia além do povo judeu. Era para toda a humanidade. Jesus continuou viajando. Seguindo ao norte, escolheu passar por Samaria, um caminho que os judeus costumavam evitar. Parou em um lugar histórico, o antigo poço de Jacó. Aqui há algo incrível. Esse poço, que já era antigo quando Jesus o visitou, ainda existe hoje. Fica sob uma igreja na atual Cisjordânia. Depois de conversar com uma mulher samaritana sobre a água que dá vida eterna, Jesus voltou a Caná. Ali, curou o filho de um oficial, mesmo estando à distância. Sua fama se espalhou rapidamente, mas nada se comparava ao que o esperava em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, seu próximo destino. Jesus escolheu essa cidade ativa como base para si e seus seguidores. Por que esse lugar? Cafarnaum ficava numa posição estratégica da Via Maris, a antiga rota comercial que ligava o Egito a Damasco. Também era uma cidade na fronteira moralmente corrompida, com uma estação de cobrança de impostos, onde coletores como Mateus trabalhavam para Roma. Mas por que não Jerusalém? A capital religiosa oferecia todos os recursos para o sucesso. Ele realizava milagres, conhecia profundamente as Escrituras e tinha grande carisma.
Mesmo assim, Jesus escolheu a Galileia, uma região desprezada pelos líderes religiosos por ser habitada por estrangeiros. E foi exatamente ali que tudo começou. Jesus curou muitas pessoas, até que um leproso se aproximou. Naquela época, a lepra não tinha cura. Além de ser uma doença, era vista como castigo divino, uma morte em vida. Ninguém tocava em um leproso, mas Jesus estendeu a mão e, na hora, a pele do homem ficou curada. As pessoas ficaram espantadas. Uma antiga tradição dizia que apenas o Messias, o Rei Libertador prometido, poderia curar a lepra. Por isso, aquilo não foi só mais uma cura. Foi uma declaração de identidade tão poderosa que a notícia se espalhou como fogo e multidões passaram a seguir Jesus por onde quer que fosse. As multidões lotavam cada entrada, buscando uma palavra, um toque, uma esperança. Doentes, aflitos e pessoas que haviam perdido tudo se aproximavam com o coração pesado de tristeza. E foi aí que coisas extraordinárias começaram a acontecer. Ao lado do tanque de Betesda, em Jerusalém, Jesus curou um homem paralítico. Mas a cura não foi o principal. Jesus fez algo que deixou os fariseus gelados por dentro. Ele se colocou no mesmo nível de Deus, disse que tinha autoridade para dar vida, assim como o Pai. Israel havia passado 400 anos em silêncio profético. E agora, aquele jovem se declarava não apenas um profeta, mas o governante esperado que derrotaria Roma. Para os líderes religiosos, isso era uma blasfêmia imperdoável. A partir daquele momento, deixaram de apenas discordar. Começaram a planejar como matá-lo. Depois de passar por Jerusalém, Jesus voltou ao Rio Jordão para batizar junto com seu primo João. Então veio a tragédia. O rei Herodes, irritado com as críticas públicas de João, mandou prendê-lo. Pouco depois, João foi decapitado. Enquanto o primo estava preso, Jesus voltou com seus discípulos para a Galileia. Lá, escolheu 12 homens, entre eles pescadores, cobradores de impostos e revolucionários. Juntos, viajaram por 9 cidades da Galileia. Jesus repetia: precisamos ir aos povoados vizinhos para que eu leve a mensagem também a eles. Esse é o meu propósito. Pessoas vinham de todas as direções, buscando a restauração que só Jesus podia oferecer. Não havia pausas nem descanso. Depois, ele foi até Naim e trouxe de volta à vida o único filho de uma viúva. Parou em Corazim, onde ensinou e realizou curas. Mas tudo isso era pequeno diante do que viria. Jesus voltou a Galileia para ensinar a lição mais importante de toda a sua vida, o Sermão da Montanha. A fama de Jesus havia se espalhado por todo o território. As colinas ao redor do lago se enchiam de pessoas. A expectativa era enorme. Então Jesus apareceu no topo de um monte e fez o discurso mais radical da história. Ele pegou tudo o que a sociedade valorizava: força, riqueza, poder, e virou de cabeça para baixo. Chamou os pobres, os que choram, os humildes e os perseguidos de herdeiros do reino de Deus. Mandou amar os inimigos e oferecer a outra face quando agredidos. Falando com pescadores, agricultores e pessoas esquecidas, anunciou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele lhes deu uma missão: viver em total contraste com os valores da cultura. Esse ensinamento mudou o rumo da história ocidental. Seu impacto revolucionário continua até hoje, desafiando todas as estruturas estabelecidas. Confrontou as ideias daquela geração e de todas as gerações seguintes. Redefiniu por completo o que é sucesso e realização. Quando terminou o sermão, Jesus olhou para o mar da Galileia, em direção a Gadara, um território habitado por gentios. Acompanhado pelos seus 12 discípulos, Jesus embarcou numa embarcação para atravessar o mar. No meio da travessia, uma tempestade violenta, como nunca tinham visto antes, caiu sobre eles. O medo tomou conta.
Mas com apenas 3 palavras, Jesus silenciou completamente a tempestade. Enquanto os discípulos ainda tentavam entender o que havia acontecido, chegaram a Gadara. Algo sombrio os esperava naquela costa. Um homem nu, com o corpo coberto de feridas que ele mesmo havia causado, dominado por inúmeros demônios, correu em direção a eles com força sobre-humana. Jesus não hesitou, estendeu a mão e libertou o homem do domínio demoníaco. Mesmo assim, isso parecia pequeno diante do que ele faria ao voltar para Cafarnaum. Uma multidão já esperava na praia quando chegaram. E também uma notícia devastadora. A filha de Jairo havia parado de respirar. Jesus entrou no quarto onde a menina de 12 anos jazia imóvel. Pegou sua mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Naquele exato instante ela abriu os olhos, respirou fundo e se sentou. Um silêncio atônito tomou conta do ambiente. Todos ficaram completamente maravilhados. Cada sinal superava o anterior. Jesus não apenas curava doenças, mas mostrava domínio até sobre a morte. Ele ordenou firmemente: não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Mas manter segredo era impossível. Assim que saíram, os sussurros começaram. Os doentes, os desesperados, os curiosos, todos se aproximavam do mestre, sedentos por qualquer palavra dele. Percebendo o peso que carregava, Jesus decidiu atravessar novamente o mar da Galileia em busca de um momento de descanso. Mas essa paz durou pouco. Ao chegar na margem de Betsaida, outra multidão já estava esperando. Em vez de recuar, Jesus passou horas ensinando sobre o reino de Deus. Quando a fome tomou conta da multidão, com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. O pão continuava se multiplicando nas mãos dos apóstolos a cada pedaço repartido. Durante horas, todos eles experimentaram as leis naturais sendo quebradas em seus dedos. Quando todos se saciaram, restaram 12 cestos cheios, um para cada tribo de Israel. Então a multidão tentou coroá-lo rei à força. Queriam levá-lo diretamente a Jerusalém. De repente, Jesus se afastou sozinho em direção à montanha e ordenou aos seus 12 discípulos que embarcassem e atravessassem o mar da Galileia. Mas no meio da travessia, uma nova tempestade os atingiu. O medo voltou. Durante horas, lutaram contra ondas de até 5 metros de altura. Então, na escuridão, viram algo inexplicável. Uma silhueta se movia sobre a água em direção a eles. Era Jesus. Aqui está algo que muitos ignoram. Ele não estava indo resgatá-los. Simplesmente seguia seu caminho rumo a outra margem e acabou cruzando com eles. Pedro saltou em sua direção com total confiança e também caminhou sobre as águas. Mas no instante em que duvidou, começou a afundar. Jesus o segurou imediatamente. Assim que os dois subiram no barco, o vento parou. Num piscar de olhos, a tempestade desapareceu tão rápido quanto havia surgido. O barco continuou deslizando sob um céu estrelado e tranquilo. Eles deixaram a Galileia, tomando caminhos menos percorridos e se afastando das multidões. Seguiram rumo ao norte, para os territórios gentios de Tiro e Sidom. Mesmo sendo rejeitado por muitos ali, Jesus realizou sinais impressionantes. Depois, desceu em direção à região da Decápole, onde deu audição e fala a um homem que não tinha nenhum dos dois. Mais uma vez, sua compaixão se derramou diante de outra multidão faminta. Com poucos pães e peixes, alimentou 4.000 pessoas. Em seguida, subiu até Magdala, cidade natal de uma mulher chamada Maria Madalena. 7 espíritos malignos atormentavam sua vida. Jesus expulsou todos. Depois desse encontro, ela nunca mais se afastou dele. Tornou-se uma de suas seguidoras mais fiéis, acompanhando-o em todas as viagens. Ao chegar em Cafarnaum,
Os que haviam recebido o pão multiplicado os saudaram com entusiasmo. Queriam mais milagres. Mas Jesus tinha outra mensagem. Disse: Eu sou o pão que dá vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. Isso chocou profundamente muitos ouvintes. As palavras pareceram loucura. Muitos deixaram de segui-lo naquele dia. Mesmo assim, Jesus seguiu em frente. Finalmente, chegou com seus discípulos a um lugar incomum, Cesareia de Filipe, conhecida como o Portal do Submundo. Um monte tão alto que sua cúpula permanece coberta de neve o ano inteiro. Adoradores de ídolos o chamavam de Monte Sagrado e construíram altares ao longo de suas encostas para Baal e Pan. Acreditavam de verdade que ali existia uma entrada para o mundo dos mortos. Jesus escolheu esse local de propósito, o ponto mais distante do Templo de Jerusalém, para revelar quem ele realmente era. Foi ali que Pedro teve uma revelação súbita e declarou abertamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento tudo ficou claro. Jesus olhou para Pedro e disse: Tu és Pedro, e sobre essa rocha construirei minha igreja, e as portas do inferno nunca a vencerão. Então Jesus revelou algo surpreendente. Disse que em Jerusalém o aguardavam sofrimento, rejeição e morte. Os discípulos ficaram paralisados, sem entender. O Messias morrer? Como assim? Inimaginável. Pedro chegou a discutir com ele. Eles não conseguiam aceitar. Ainda não. A verdade central que Jesus quis estabelecer naquele lugar sombrio foi esta: não importa o quão má a humanidade se torne, nada pode impedir os propósitos de Deus para aqueles que o amam e confiam nele. 6 dias depois, Jesus levou seus 3 companheiros mais próximos, Pedro, Tiago e João, até o topo do Monte Hermon. Ali, diante dos olhos deles, algo inacreditável aconteceu. Jesus foi transformado. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas ficaram mais brancas do que a neve recém-caída. Mas ainda havia mais. Moisés e Elias, as maiores figuras proféticas, apareceram diante deles. Conversavam com Jesus sobre sua partida que aconteceria em Jerusalém. Pedro murmurou algo confuso, e então uma nuvem os envolveu e uma voz poderosa ecoou do alto: Este é o meu filho amado. Ouçam o que ele diz. Os discípulos caíram ao chão, tomados pelo medo. Quando levantaram a cabeça, só Jesus permanecia ali. Essa transformação confirmou uma realidade quase impossível de entender. Jesus possuía natureza divina. A dúvida desapareceu. A certeza tomou seu lugar. Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas, e seu brilho era real. A morte que ele mencionava não seria o fim, mas o caminho para algo muito maior. Ao descerem do monte, encontraram completa confusão. Um pai desesperado observava o filho se debatendo no chão, enquanto os outros discípulos não conseguiam ajudá-lo. Jesus libertou o menino com uma única palavra. Minutos depois, enquanto todos ainda estavam impressionados, ele se virou para os discípulos e repetiu o aviso. Seria entregue nas mãos dos homens e executado. O rumo de sua vida agora apontava para um único destino. Seu tempo estava se esgotando. Jesus decidiu com firmeza seguir para Jerusalém. Precisava chegar antes de um momento crucial para anunciar uma mensagem essencial. A estrada era longa. Caminhou por vilarejos samaritanos e pela região de Pérea, além do Jordão, ensinando sobre o reino de Deus e preparando seus seguidores para o que viria. Quando finalmente chegaram a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, Jesus foi direto ao templo e começou a ensinar. O conflito com os líderes religiosos se tornou quase insuportável. No meio da discussão, Jesus lançou um desafio direto. Afirmo com toda certeza, quem seguir o meu ensino nunca verá a morte. Os fariseus zombaram. Você se acha maior do que Abraão? Ele morreu. Você nem tem 50 anos e diz que conheceu Abraão?
Jesus olhou nos olhos deles e declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. O impacto foi imediato. Eu sou era o nome sagrado que Deus revelou a Moisés diante da sarça ardente. Jesus não estava apenas dizendo que existia antes de Abraão. Ele estava dizendo que era Deus. Para aqueles líderes, isso ultrapassava todos os limites. Era blasfêmia intolerável. Pegaram pedras para matá-lo na hora, mas Jesus passou por entre eles e desapareceu do templo. Sua hora ainda não havia chegado. Ele fugiu para Betânia, buscando abrigo com seus amigos Maria, Marta e Lázaro. Precisava de mais tempo, e tempo era justamente o que faltava. Depois que a tensão diminuiu um pouco, Jesus voltou a Jerusalém. Devolveu a visão a um cego junto ao tanque de Siloé, um lugar que ainda hoje pode ser visitado. Mas esse novo sinal só aumentou ainda mais o ódio contra ele. Durante a festa da dedicação, hoje conhecida como Hanukkah, os líderes religiosos o cercaram no templo. Queriam uma resposta clara. Você é o Messias, o rei libertador que o povo espera? Fale sem rodeios. Mais uma vez, Jesus os deixou sem palavras. Eu e o Pai somos um. 5 palavras que formaram a afirmação definitiva. E como antes, a reação foi a mesma. Pegaram pedras para matá-lo por blasfêmia. Pela segunda vez, Jesus escapou. Desta vez, refugiando-se na região da Pérea. Enquanto estava ali, uma notícia terrível chegou. Seu amigo amado, Lázaro, estava gravemente doente em Betânia. Mas Jesus não foi socorrê-lo. Esperou intencionalmente por 2 dias. Os discípulos não entendiam. Quando finalmente chegaram a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Então Jesus realizou o ato que faria quase toda a nação querer proclamá-lo rei. O sinal mais visível de todo o seu ministério estava prestes a acontecer. Marta, tomada pela dor, falou primeiro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão ainda estaria vivo. Jesus olhou para ela e respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Diante do túmulo fechado, com autoridade divina na voz, ele gritou: Lázaro, venha para fora! Na mesma hora, o homem morto saiu do sepulcro. Nenhum milagre antes havia sido tão público nem tão impactante. Não havia mais volta. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jerusalém inteira falava sobre a ressurreição de Lázaro. Para os líderes religiosos, isso foi o limite. O Sinédrio, Conselho Supremo de Israel, convocou uma reunião urgente. O medo os dominava. Caifás, o sumo sacerdote, afirmou que Jesus precisava ser eliminado. Temiam que uma multidão seguisse Jesus e Roma interpretasse isso como rebelião, trazendo destruição ao povo. Mas essa desculpa escondia a verdade. A inveja os consumia. Estavam irritados por ver o povo seguindo Jesus e não a eles. O conselho votou e chegou à decisão unânime. Jesus devia ser executado. Daquele dia em diante, começaram a planejar abertamente sua morte. O fim se aproximava rapidamente e Jesus sabia disso. Chegara o momento de cumprir o propósito do seu nascimento: morrer. Após ensinar nas regiões de Pérea e Jericó, ele voltou a Betânia. Ali, 6 dias antes de sua morte, Maria ungiu seus pés com um perfume caríssimo. Isto me prepara para o sepultamento, murmurou Jesus com ternura. Ela foi a única que entendeu o que estava por vir. A hora marcada havia chegado. A Páscoa se iniciava. Sua última semana seria uma sequência cuidadosamente planejada de confrontos. Tudo começou com a entrada triunfal. Jesus se aproximou de Jerusalém e a notícia de que o homem que ressuscitara um morto estava ali perto das portas da cidade atraiu multidões enormes. Jesus então montou num jumentinho e começou a descer o Monte das Oliveiras em direção à cidade, cumprindo a profecia registrada em Zacarias, capítulo 9.
As multidões o receberam como um rei, levantando ramos de palmeira e clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o verdadeiro rei de Israel. Na manhã seguinte, Jesus entrou no templo. Ao ver que a casa de seu pai havia se tornado um centro de comércio, sua indignação explodiu. O átrio dos gentios, o único lugar onde os não-judeus podiam se aproximar de Deus, havia sido transformado num mercado barulhento e desonesto. Jesus torceu cordas formando um chicote e causou confusão. Virou as mesas dos cambistas, soltou os animais e expulsou os vendedores e comerciantes, gritando: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. O capítulo final havia começado. Os vendedores fugiram enquanto os líderes religiosos observavam escondidos. A tensão em Jerusalém atingira o limite. Os líderes queriam eliminar Jesus, mas enfrentavam um problema. O povo o amava. Como agir sem provocar uma revolta? A chance veio de onde menos esperavam. Numa noite sombria, Judas Iscariotes apareceu. Ele era um dos 12, o tesoureiro do grupo. As Escrituras dizem que Satanás entrou nele e Judas propôs um acordo. Entregaria seu mestre por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Os sacerdotes aceitaram na hora. O plano foi posto em prática. No dia seguinte, Jesus reuniu seus discípulos. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Iam celebrar a Páscoa, mas seria a última. Durante a refeição, Jesus fez um anúncio surpreendente. Digo a verdade, um de vocês vai me trair. Sussurros de preocupação se espalharam. Então Jesus molhou o pão e o entregou diretamente a Judas. O que você tem que fazer, faça depressa. O coração de Judas disparou. Ele se levantou em silêncio e sumiu na escuridão. O traidor havia sido revelado. Os outros discípulos não entenderam o que acabara de acontecer. Então Jesus pegou o pão, o partiu e disse: Isto representa o meu corpo. Depois ergueu o cálice e disse: Bebam todos, pois isto representa o meu sangue, derramado para firmar a nova aliança em favor de muitos, para perdão dos pecados. Sem saber, os discípulos estavam testemunhando a criação de um ritual sagrado que seria praticado por mais de 2000 anos. E quando pensaram que nada mais os surpreenderia naquela noite, Jesus fez algo inesperado. Tirou seu manto e começou a lavar os pés de cada um. Esse era o trabalho de um servo estrangeiro. O mestre assumiu a postura de escravo para mostrar que, em seu reino, a autoridade vem da humildade e do serviço ao próximo. Quando a refeição terminou, saíram em direção ao Monte das Oliveiras. Jesus seguiu sua rotina normal. Judas sabia que, após o jantar, Jesus iria ao jardim chamado Getsêmani, logo além dos limites de Jerusalém, onde costumava orar à noite. Impressionantemente, esse jardim ainda existe hoje. Algumas árvores ali têm mais de 2000 anos. Podem ser as mesmas sob as quais Jesus orou naquela noite. Jesus se ajoelhou, mas sua angústia era tão intensa que algo raro aconteceu. As Escrituras dizem que seu suor virou gotas grossas de sangue que caíam ao chão. Isso não é apenas linguagem simbólica, é uma condição médica real e raríssima chamada hematidrose, onde pressão emocional extrema faz vasos capilares romperem, misturando sangue ao suor. Jesus sabia com clareza da dor física e espiritual que o esperava. Mesmo assim, sua oração foi de total entrega. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. De repente, o silêncio se quebrou. Tochas acesas, armas em punho, o barulho de uma multidão se aproximando. Judas chegava com os guardas do templo para prendê-lo. Um beijo no rosto serviu de sinal. O famoso beijo da traição.
Pedro puxou sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus tocou o ferido, curou-o na hora e disse: quem vive pela espada morrerá pela espada. Então, o impensável aconteceu. Ao verem Jesus ser preso, todos os discípulos fugiram. Todos. Aqueles mesmos homens que horas antes prometeram protegê-lo até a morte, o abandonaram por completo. Como isso foi possível? O que mudou tão de repente, logo ficará claro. Mas primeiro, veja o que aconteceu com Jesus a seguir. Os guardas o levaram pelas ruas escuras até o bairro nobre. Ali ficavam os ricos e poderosos. Numa casa luxuosa estava Anás, o antigo sumo sacerdote. Os sacerdotes judeus governavam o povo quase como reis, mas não tinham autoridade legal para ordenar execuções. Precisavam da ajuda de outro poder. De quem exatamente? Essa pergunta definiria as horas seguintes. Pelas próprias regras deles, julgamentos noturnos eram proibidos. Julgar alguém durante a Páscoa era proibido. Executar no mesmo dia do veredito era proibido. Naquela noite, os líderes religiosos quebraram todas as suas leis. Anás interrogou Jesus: onde estão seus seguidores? O que você anda ensinando? O que ele não sabia é que 2 dos discípulos mais próximos, Pedro e João, estavam ali por perto, escondidos na multidão, observando tudo em silêncio. Jesus respondeu com calma: tudo o que ensinei foi em público. Pergunte aos que me ouviram no templo. Na mesma hora, um guarda o golpeou no rosto. Esse foi o primeiro de muitos ataques, e o pior ainda viria. Jesus estava prestes a dizer palavras que selariam seu destino e o colocariam contra quase todos. Mas antes disso, algo terrível acontecia do lado de fora, no pátio. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro estava ali por perto. Uma criada olhou para ele fixamente e disse: você andava com Jesus. Eu nem sei quem é esse homem, respondeu Pedro mentindo. Outras 2 vezes foi reconhecido. Pedro negou 2 vezes mais qualquer ligação com seu mestre. Então, o canto do galo rompeu o silêncio da noite. Naquele exato instante, Jesus, ferido e ensanguentado, atravessava o pátio. Seus olhos se encontraram com os de Pedro. Jesus havia previsto aquilo com precisão. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Pedro saiu correndo, chorando sem controle. A meia-noite se aproximava. Os guardas agora levaram Jesus ao atual sumo sacerdote Caifás. Caifás havia planejado toda aquela noite com antecedência. Fitando Jesus, diretamente perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Jesus não disse nada por acaso. Estava citando a profecia de Daniel, capítulo 7, escrita 500 anos antes. Ao aplicar essa escritura a si mesmo, Jesus afirmou algo muito além de ser o Messias. Declarou ser Deus. O veredito foi imediato: culpado de blasfêmia. Agora tinham justificativa para condená-lo, mas havia um problema. Os líderes judeus não tinham poder legal para executar ninguém. A Judéia estava sob domínio romano e somente as autoridades romanas podiam aprovar sentenças de morte. Precisavam de Pôncio Pilatos. O dia começava a clarear. Jesus enfrentava agora o 3º julgamento, este oficial, diante de todo o sinédrio. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Judas corria em direção ao templo. Parecia que o domínio de Satanás sobre ele havia se rompido, pois o remorso esmagador o dominava. Ele encarou os sacerdotes, jogou as 30 moedas no chão e gritou: cometi um pecado, entreguei sangue inocente. Mas sua confissão não mudou nada. Ele saiu do templo, possivelmente pelos mesmos portões, e caminhou até uma ravina próxima, o Vale de Inom. Ali, tudo se conecta de forma significativa.
Essa ravina, chamada Guena, o mesmo nome usado mais tarde para representar o inferno, era um lugar marcado por idolatria e práticas perversas. Ali, consumido pela vergonha, Judas tirou a própria vida. Enquanto isso, Caifás conduziu Jesus à grande residência de Herodes, onde Pilatos estava administrando os assuntos romanos. Os líderes judeus o levaram até a entrada do palácio, mas se recusaram a entrar. Não queriam se contaminar antes da Páscoa. O interior estava cheio de estátuas pagãs. Onde exatamente ocorreu esse julgamento? A resposta ficou oculta por séculos, até que arqueólogos descobriram vestígios de uma plataforma elevada. Pilatos saía do palácio e se sentava ali, em sua cadeira de julgamento. Esse foi o 4º julgamento de Jesus num único dia. E seus acusadores não queriam uma execução rápida. Eles exigiam o método mais cruel do império, a crucificação. Uma punição reservada a escravos, rebeldes e inimigos do Estado. Mas Pilatos hesitou. Relatos históricos mostram que ele interrogou Jesus várias vezes, indo e vindo entre o pátio e o interior. "Você é rei dos judeus?" perguntou diretamente. Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Ao ouvir isso, Pilatos viu que Jesus não representava ameaça ao império. Saiu e declarou ao povo: "Não encontro culpa alguma neste homem." A multidão explodiu em fúria. Pilatos ficou confuso. O que esse homem havia feito para provocar tamanho ódio? Então Pilatos percebeu um detalhe importante. Jesus era da Galileia, região sob a autoridade de outro governante, Herodes Antipas, e por coincidência, Herodes estava em Jerusalém para a Páscoa. Pilatos aproveitou a chance para se livrar da responsabilidade e enviou Jesus a Herodes. Herodes, ao contrário de Pilatos, estava animado. Já ouvira falar dos milagres de Jesus e esperava ver algum sinal espetacular. Mas Jesus não disse uma palavra. Até aquele momento, os guardas do templo já o haviam espancado e cuspido nele. Agora os soldados de Herodes também quiseram se divertir. Vestiram-no com um manto elegante, zombando do rei ensanguentado. Herodes achou graça, declarou Jesus inocente e o devolveu a Pilatos como mercadoria indesejada. Mas quando Jesus voltou, a situação tinha piorado muito. O sol já brilhava alto e a multidão havia crescido enormemente. É aqui que a história mergulha no horror. Talvez você se pergunte, por que aquela mesma multidão que o saudava dias antes, agora queria sua morte? Aquelas pessoas o haviam recebido como rei apenas 5 dias antes. Elas esperavam que Jesus derrotasse Roma com força. Esperavam um guerreiro, um libertador político, mas agora o viam acorrentado, cuspido, ferido. Sentiram-se enganadas. O Salvador que esperavam parecia fraco e impotente. A decepção virou ódio e gritaram sem parar: "Crucifica-o!" Pilatos, em desespero, tentou um último acordo. Entregou Jesus aos soldados para ser açoitado, esperando que isso bastasse. Mas esse castigo era brutal. Usavam um chicote de várias tiras com ossos afiados e bolas de metal presas na ponta. Era feito para arrancar a carne viva. Muitos morriam apenas por isso, mas para Jesus era apenas o começo. Os soldados romanos se divertiam com o sofrimento. Para eles era puro entretenimento. Fizeram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça enquanto zombavam dele. Quando o trouxeram de volta ao povo, Jesus estava irreconhecível. Mesmo assim, a multidão não se satisfez. Continuavam gritando: "Pregue-o na cruz!" Pilatos tentou uma última manobra. Na Páscoa era costume libertar um prisioneiro. "Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Jesus Barabás?" Sim, você entendeu corretamente. Barabás também se chamava Jesus. Esse fato, muitas vezes ignorado, carrega uma das ironias mais profundas das Escrituras. Pilatos, sem saber, fez uma pergunta eterna:
Qual Jesus vocês escolhem, o assassino ou o Salvador? Eles escolheram o assassino. E para selar a decisão, gritaram uma das frases mais tristes da história: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos cedeu, lavou as mãos num gesto simbólico e entregou Jesus para ser executado. Jesus estava a poucas horas de seu último suspiro. Os soldados o arrastaram para fora do salão de julgamento. Colocaram sobre seus ombros a viga horizontal de madeira, áspera, pesada, já manchada com sangue seco de outros condenados. Cada passo era uma tortura. Jesus seguiu do tribunal até o Gólgota, cruzando o antigo centro de Jerusalém. Aquela rota com apenas 600 metros, hoje é um dos lugares mais sagrados da terra. A Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. Mas naquela tarde era apenas uma rua comum transformada em trajeto de execução. A flagelação o havia enfraquecido tanto que ele caiu no meio do caminho. Desabou na terra, o peso da madeira esmagando seu corpo contra o chão. Finalmente chegou ao destino final, um monte rochoso fora dos muros da cidade, chamado Gólgota. Ali, diante de todos, arrancaram suas roupas. Sua carne contava a história da dor. Enquanto o expunham, os soldados dividiram suas vestes entre si, sem saber que estavam cumprindo uma profecia escrita séculos antes. Então veio o momento decisivo. Às 9 da manhã, pregaram suas mãos e pés sobre os madeiros. Ao seu lado, 2 criminosos recebiam o mesmo destino. Um o insultava. O outro fez algo inesperado. Reconheceu seus próprios pecados e declarou que Jesus era inocente. Muitos pensam que as vítimas da crucificação morriam por causa da dor ou da perda de sangue. Mas a verdade é ainda mais cruel. A morte acontecia por asfixia, uma lenta e agonizante luta para respirar. Compreender isso revela o que realmente aconteceu naquela tarde. A crucificação romana era um instrumento de terror público. Foi projetada para prolongar o sofrimento o máximo possível. Para puxar o ar, Jesus precisava erguer o corpo inteiro, apoiando-se nos pés perfurados, repetidas vezes, hora após hora. Enquanto isso, a multidão zombava. Maria e João, o discípulo amado, choravam juntos. Ele era o único seguidor presente naquele momento de trevas. Então algo inexplicável aconteceu. Do meio-dia às 3 da tarde, uma escuridão cobriu toda a região. Em pleno dia, o ar ficou pesado, denso. A criação parecia prender a respiração. O cordeiro sacrificial carregava os pecados de toda a humanidade. E ali, naquela sombra, Jesus disse sua última frase: "Está consumado." Essa era a razão de tudo. Ninguém tirou sua vida. Ele a entregou voluntariamente. Sofreu deliberadamente por cada erro meu e seu. Naquele instante, a terra reagiu. Um terremoto rasgou ao meio o véu do templo em Jerusalém. A separação simbólica entre Deus e o homem foi destruída. A partir de agora, o acesso ao Pai nunca mais teria barreiras. Mas Jesus fez mais do que vencer a morte na cruz. Ele a derrotou completamente ao ressuscitar 3 dias depois. A cruz não foi o fim, foi a entrada, o começo de algo extraordinário. Compreender como ele venceu a morte exige seguir seus passos. Durante 40 dias, Jesus apareceu em diversos lugares. Em Jerusalém, na Galileia, na estrada para Emaús. Mais de 500 pessoas o viram. Muitas testemunhas deram a vida por aquilo que presenciaram. Após a execução de Jesus, os discípulos se esconderam em Jerusalém. As autoridades religiosas haviam lacrado seu túmulo e colocado guardas romanos do lado de fora. 3 dias depois, ao amanhecer do domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro junto com outras mulheres. E então, o impensável aconteceu. A pedra de 2 toneladas fora removida. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus havia desaparecido. Confusa e chorando, Maria se ajoelhou.
Um homem se aproximou, mas ela não conseguiu reconhecê-lo por causa das lágrimas. Até que ele a chamou pelo nome. Maria. Ela levantou a cabeça e soube na hora. Era ele. Aquele momento mudou tudo para sempre. Jesus estava vivo. Ela quis abraçá-lo, segurá-lo, nunca mais deixá-lo ir. Mas Jesus ergueu a mão com ternura e disse: "Não me segure, pois ainda não subi ao Pai. Vá e diga aos meus irmãos: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês." Maria entendeu que aquele encontro não era para durar, era para anunciar. Sem hesitar, correu de volta para o local onde os discípulos estavam escondidos. As outras mulheres também viram o mesmo e correram em direção à cidade. No caminho, Jesus apareceu de repente. Disse apenas: "Saudações." Elas o abraçaram. Ele tinha corpo, carne e osso. Jesus realmente vivia. Ele disse: "Não tenham medo. Vão e contem aos meus irmãos." As mulheres correram, cheias de alegria, para levar a notícia aos discípulos. Mas eles não acreditaram. Naquela época, o testemunho de mulheres não tinha valor algum. Os tribunais judeus o rejeitavam. Não importava quantas mulheres testemunhassem. Jesus escolheu propositalmente mulheres, aquelas que a sociedade desprezava, para anunciar o maior acontecimento da história. A fé havia abandonado todos, exceto Pedro e João. Eles correram até o túmulo com uma esperança frágil. Ao chegarem, viram que ele estava vazio. Jesus não estava ali. Encontraram apenas os panos de linho cuidadosamente arrumados, como se o corpo tivesse desaparecido de dentro deles. O pano que cobria o rosto estava dobrado à parte, um detalhe que João jamais esqueceu. Mas nem todos os discípulos tinham ficado em Jerusalém esperando notícias. 2 deles, com o coração destruído, já tinham perdido toda a esperança. Eles seguiam a pé em direção à sua cidade natal, Emaús, a cerca de 11 quilômetros de distância. Do ponto de vista deles, tudo havia acabado. Durante a caminhada, um viajante desconhecido se juntou a eles e começou a explicar as Escrituras. Desde Moisés até todos os profetas, mostrou como tudo apontava para um Messias que precisava sofrer antes de alcançar a glória. Assim como Maria, eles também não o reconheceram. Horas se passaram enquanto caminhavam e conversavam. O reconhecimento só veio quando se sentaram para a refeição em Emaús, no momento em que Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Os olhos deles se abriram, era ele. Na mesma hora, ele desapareceu. O choque foi tão grande que voltaram imediatamente. Refizeram os 11 quilômetros no escuro total para contar aos outros. Enquanto relatavam sua experiência aos discípulos, o próprio Jesus apareceu entre eles. Essa foi sua terceira manifestação. Nenhuma porta foi aberta. Ele simplesmente surgiu e disse as mesmas palavras: "Paz seja com vocês." Mas eles não sentiram alegria, sentiram medo. Achavam que estavam vendo um espírito. Mesmo com Jesus fisicamente diante deles, a dúvida dominava. Só depois que ele mostrou as marcas nas mãos e nos pés e comeu peixe assado diante deles, a crença começou a nascer. Ainda assim, um deles não estava presente. Tomé não tinha participado naquela noite e, ao ouvir o relato, recusou-se a acreditar. 8 dias depois, Jesus apareceu pela 4ª vez, com um propósito específico. Foi direto a Tomé e disse: "Toque aqui com o dedo, veja minhas mãos, estenda sua mão e coloque no meu lado." Pare de duvidar e creia. Tomé não precisou tocar, caiu de joelhos e declarou uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: "Meu Senhor e meu Deus." Até esse ponto, cada aparição de Jesus parecia feita para eliminar a dúvida e provar que ele realmente havia ressuscitado. Mas as 3 manifestações finais foram diferentes. Aconteceram longe do caos de Jerusalém, na tranquilidade da Galileia.
8 dias depois, os discípulos estavam de volta à vida comum, pescando. Desanimados, estavam no barco quando uma figura apareceu na praia. Era Jesus. À beira do mar, ele olhou para Pedro e perguntou 3 vezes: "Você me ama?" 3 vezes Pedro respondeu que sim. Então Jesus revelou seu destino. "Quando você for velho, estenderá os braços, e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir." Pedro não entendeu naquele momento, mas Jesus havia acabado de prever sua morte. Pedro, assim como quase todos os discípulos, morreria de forma brutal, crucificado, apedrejado ou queimado, apenas por afirmar que Jesus venceu a morte. Somente João morreria de velhice. Aceitar que alguém ressuscitou dos mortos é algo difícil para muitas pessoas. Jesus sabia disso e planejou suas 2 últimas aparições com esse pensamento em mente. Ele orientou os discípulos a se reunirem em um monte próximo ao mar da Galileia. Ali, algo impressionante aconteceu. Além dos 11 discípulos, mais 500 pessoas estavam reunidas. De uma hora para outra, o testemunho não era mais de 11. Agora, eram 500 pessoas afirmando que viram Jesus ressuscitado. Isso ajuda a explicar por que o cristianismo se espalhou tão rápido, tornando-se a crença com o crescimento mais veloz da história. E assim chegamos à última aparição. Reunidos no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, eles viram Jesus subir ao céu até que uma nuvem o encobriu. Naquele instante final, Jesus não deu uma nova prova física, mas uma promessa que se tornaria a maior evidência de todas. Ele garantiu que o Espírito de Deus desceria sobre eles e que esse Espírito atrairia toda a humanidade a ele, geração após geração. 50 dias depois, 3.000 pessoas se converteram em um único dia. Alguns anos mais tarde, a mensagem já havia alcançado todo o Império Romano. Talvez, ao ouvir estas palavras, algo tenha tocado o seu coração, um sentimento de verdade. Talvez, bem lá no fundo, você reconheça que isso tudo é real, mas se ache indigno demais para se aproximar dele. Deixe-me te dizer algo. Jesus veio ao mundo exatamente para resgatar você. Ele fez isso morrendo numa cruz, pagando o preço pelos seus erros e pelos meus, para que você pudesse conhecer a Deus de forma pessoal. Se esta mensagem tocou você, compartilhar este vídeo pode ajudar outros a descobrirem quem é Jesus. Escreva um comentário agradecendo a Deus pelo seu maior presente, a vida eterna ao lado dele. Agora você conhece o mapa completo de Jesus, mas antes de partir, ele deixou para os 12 discípulos uma missão incompleta: levar a boa notícia ao mundo inteiro. Como eles fizeram isso? Quais lugares alcançaram? Para entender como os apóstolos mudaram a civilização, você precisa assistir ao vídeo O Mapa dos Apóstolos. Lá, você verá as rotas traçadas, os caminhos e viagens por onde anunciaram Cristo e os locais onde enfrentaram a morte. Sem esse mapa, a história fica incompleta, porque você não conseguirá entender como o Evangelho chegou até você. Você precisa ver esse vídeo. Não pule.